Bem-vindo! Vamos abordar hoje segurança pública no estado de Goiás e a nível de Brasil. Esse é o programa Gira em Ação aqui na TV Metrópole. O Gira em Ação está começando e vamos abordar hoje segurança pública. E o nosso convidado é o doutor Jamil Matar Neto, presidente da Comissão de Direito Criminal e de Políticas Públicas da OAB de Aparecida de Goiânia. Bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui demonstrando o programa de vocês. E o tema que vai ser abordado é muito importante, que é a questão da segurança pública. Doutor, recentemente aconteceu um massacre em Altamira, do Xingu, à margem ali da BR Transamazônica. É um município muito extenso, é o maior município do Brasil ou do mundo a nível de extensão. Tá? E aconteceu um massacre lá agora, gerado por facções criminosas. E o que a gente tem visto é que a superlotação dos presídios, não somente de Altamira, mas o caso também que ocorreu no Amazonas e em muitos outros estados brasileiros. Tá? Então, esse número, essa superlotação, acaba sendo uma escola do crime, onde muitos chefes de facções criminosas acabam recrutando aquelas pessoas que entram ali com um baixo índice de criminalidade e acaba se misturando com esse chefe do crime. E acaba se tornando doutor do crime aqui fora. Isso não tem gerado mais criminalidade aqui na zona urbana, em vez de recuperar esse preso, que a finalidade da pena é a recuperação dele, tá? A socialização dele. Isso não está causando mais um prejuízo para o Estado, em vez de trazer a recuperação desse presidiário? Exatamente. Como bem abordado por você, a primeira questão que nós temos é a superlotação, porque os presídios estão superlotados, celas que caberiam no máximo 8 presos estão com 28, 30, 32 presos, é uma situação absurda. O preso não é tratado com a dignidade que ele merece. E dentro das casas de prisão estão também agora as grandes facções recrutando os presos, os jovens, e cada vez vem aumentando o índice de criminalidade justamente por isso. Porque nesse momento que eles são recrutados, eles começam a ter um apoio das facções e eles vão sair daquele local sem se ressocializar. Até pelo contrário, vão sair, como você bem disse, especializados no crime. Vão sair de lá já com os contatos necessários para que possam cometer crimes mais amplos e com maior cobertura de agentes. E realmente, no que tange a questão da aumento da criminalidade, é porque como não está havendo a ressocialização nos presídios e ainda tem a criminalidade natural que ocorre aqui fora, então cada vez a tendência é ir aumentando cada vez mais e mais. Infelizmente, para que parasse um pouco ou diminuísse essa criminalidade aqui fora, seria necessário uma atenção especial das autoridades para com o preso, o egresso, para que ele tivesse uma ressocialização realmente eficaz, eficiente, e não da maneira que vem ocorrendo hoje. Será que esse modelo de segurança não perdeu o sentido? Eu acredito que sim. É necessário que não só as autoridades, a polícia mude a maneira de pensar, mas a própria sociedade. Esse caráter retributivo, de vingança, da pessoa cometer um crime, ser preso, e todos nós temos, isso é natural do ser humano, querer retribuir, querer vingar, querer que ele seja maltratado, isso aí é um erro muito grande. Porque nós não podemos nos esquecer de que esse preso vai voltar para a nossa convivência, vai voltar para a sociedade. Então, não pode haver só esse caráter retributivo, esse caráter de penalização, de vingança. É necessário que a nossa cultura, a nossa consciência, quando eu digo a nossa, eu digo a nossa como povo, como população, como cidadão. Todos nós temos que ter essa consciência de que aquele preso vai retornar e que ele merece ser tratado com dignidade lá dentro da prisão para que ele volte uma pessoa melhor para a sociedade. Recentemente, essa semana mesmo, aqui em Goiânia, na CPP, houve uma iniciativa muito boa, que foi uma parceria público-privada,
onde vão ser educados 240 presos, que estão na prisão provisoriamente presos, vai ter educação básica, ensino básico. E isso é muito importante, é muito interessante esse tipo de iniciativa, porque aquela pessoa que entrou ali analfabeto, que esse primeiro bloco agora serão para os presos analfabetos, já sairão de lá alfabetizados, podendo ter um trabalho melhor, uma oportunidade melhor aqui fora do que tiveram antes de inserirem nos presídios. Doutor, no Brasil contemporâneo, tá? Num contexto, o estado de Goiás, tá? O índice de criminalidade, tá? Comparando com outros estados brasileiros, como está o estado de Goiás nesse índice de criminalidade? Exato. Não é o ideal ainda, nós não atingimos o ideal, mas em comparação a diversos outros estados, Goiás realmente ainda tem um índice melhor do que outros estados. Nesse sentido, o estado de Goiás, não vamos dizer que ele esteja de parabéns, mas está caminhando no sentido melhor do que muitos outros estados que nós temos no país, né? E o ideal é sempre esse, a gente trabalhar, e eu digo a gente no termo de o governo, a população, o cidadão, porque todos nós podemos colaborar com a segurança pública no sentido de buscar cada vez estar melhorando a nossa vida. O efetivo do policiamento do Estado é o suficiente ou há um déficit muito grande ainda? É um déficit muito grande ainda, é um déficit muito grande. A gente vê, por exemplo, que existe a questão do policiamento ostensivo, onde igual o governo agora parece que adquiriu novas viaturas. Esse tipo de viés ostensivo é muito importante, é bom e tudo, mas não é só ele que resolve a situação, né? Como eu disse, existem vários outros fatores, até no momento que a pessoa está cumprindo a pena, depois que ele sai de lá. Então, a questão da segurança pública ela é muito ampla, abrange muitas coisas. Uma coisa interessante é porque existem os órgãos da segurança pública, que são os que estão elencados no artigo 144 da Constituição Federal, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, existe uma tendência de acharmos que só esses órgãos que são responsáveis pela segurança pública, porque a Constituição fala que é dever do Estado. Só que, ao mesmo tempo, também ela fala que é responsabilidade de todos. Então, muitas vezes, a sociedade, o cidadão esquece que é responsabilidade de todos nós, né? Lutarmos, buscarmos a segurança. A segurança, por isso que é a segurança pública. Não são só esses órgãos que estão lá na Constituição que estão responsáveis. Nós também somos todos responsáveis. Quando vê alguma coisa suspeita, quando tem uma informação para poder passar para a segurança pública. Então, é importante que a sociedade participe e busque sempre ajudar, né, os órgãos da segurança pública a cumprir o seu dever. Muito bem. O senhor abordou sobre a Polícia Federal e a Polícia Estadual, no caso a Polícia Judiciária, a PM, tá? Mas vamos falar um pouquinho também da participação do município na segurança pública depois do intervalo. Saiu o edital para o cargo de agente penitenciário de Goiás. São 500 vagas distribuídas por todo o estado e o salário é acima de R$ 4.800. Para concorrer a uma dessas 500 vagas, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação, fornecidos pelo MEC. Agora vem a melhor parte. Você não tem nível superior? O Instituto Maranata pode te ajudar. O curso Sequencial Gestão em Segurança Pública e Privada habilita você a participar do concurso. São 1.080 horas que você pode fazer online ou presencial. As inscrições começam em 29 de agosto e vão até o dia 13 de outubro. A prova será realizada no dia 24 de novembro. Então corre que ainda dá tempo e uma dessas vagas pode ser sua. Entre em contato através do nosso site ou WhatsApp.
Você está assistindo TV Metrópole. E aí, moçada, aí, bom dia vocês, eu tô aqui na TV Metrópole e vocês ficam ligados também na nossa rede social, no Instagram, @TV Metrópole e no Facebook, TV Metrópole News. Estamos de volta com o doutor Jamil Mater Neto, falando sobre segurança pública. Doutor, é possível fazer segurança pública sem a participação do município? O município ele não está elencado diretamente no rol constitucional do artigo 144, mas ele pode funcionar como órgão auxiliar, né? Ou seja, auxiliar aos órgãos que são os órgãos de segurança pública. E nesse sentido, seria muito importante a participação do município, porque realmente é o que está mais próximo, né? Se nós formos analisar bem, por exemplo, a Guarda Municipal, ela está próxima dos indivíduos ali do município. Então, ela tem mais condições de saber quem é quem, como que funciona, a questão até de buscar aproximar da sociedade, né? Nesse sentido, seria muito importante. Infelizmente, não é o que nós vemos sempre. Porque muitas vezes nós vemos a polícia, por exemplo, na questão do guarda municipal, querer atuar da mesma forma do que a polícia militar. Para isso não existe necessidade, que já existe a polícia militar. O senhor abordou um tema interessante que muitas vezes o cidadão faz essas indagações. Qual é o papel realmente da guarda municipal? Seria justamente aguardar e segurar o patrimônio do município, as questões do município. E não exercer o papel da polícia militar. E o que a gente vê muitas vezes é que estão criando, muitas vezes, guardas municipais com o intuito de multar, de policiar de uma maneira que não é realmente o que deve ocorrer. O policiamento da guarda municipal, eu acredito que ela deve estar mais voltada justamente para as questões do município, os bens do município, né? Para que não haja depredação, não haja furtos, né? Vamos dizer assim, nos bens que são os bens do município, e de uma forma também de auxiliar os órgãos que são os órgãos de segurança pública. No bloco anterior, o senhor fez uma colocação sobre a Polícia Federal, a Polícia Judiciária, a PM. Qual é o papel da Polícia Federal? É de crimes contra a União, tá? E aproveitando, qual é o papel da PM e da Polícia Judiciária? Exatamente. É interessante a sua pergunta, porque existe realmente muita dúvida sobre isso. O que acontece é o seguinte: como eu disse que existe o caráter que é ostensivo, estariam a cargo da polícia militar, que é o que nós vemos fardado nas ruas, a todo momento, nas viaturas. Isso aí que é justamente preventivo e ostensivo, né? E depois nós temos a questão de investigação, que já fica mais a cargo da Polícia Civil e da Polícia Federal. Então, no caso da PM, tá, ela mais é de prevenção. De prevenção, exatamente. Prevenção antes que ocorra o crime. Exato. Ocorrendo o crime, já vai para a Polícia Por isso que a Polícia Militar, ela detém, ela prende e leva para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil inicie o inquérito policial, que ela é uma polícia judiciária, que é para assessorar, para investigar, passar informações para que o judiciário tenha condições de julgar. No caso, a PM prende e leva para a autoridade policial. No caso, exato, o delegado de Polícia Civil, né? Ou no caso, se for federal, né? E esse trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal, que vão formar um inquérito, ouvir esse vão trazer elementos investigativos para que o judiciário possa julgar. O judiciário vai julgar baseado no que foi feito lá pela Polícia Judiciária. Então, no primeiro momento, a PM, né, vamos dizer que o Corpo Bombeiro também está lá entre os órgãos de segurança pública, que tem um caráter ostensivo, faz a prisão, aprisiona o elemento. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, uma situação de perigo, que alguém está sendo roubado, furtado, todo mundo, primeiro número, pessoa que pensa em ligar para a PM. Liga para a PM, vem, aprende, leva, entrega para a autoridade, como o senhor bem disse. A autoridade policial lavra o auto de flagrante e vai formando o inquérito, vai buscando informações para que o judiciário depois julgue e depois a terceira fase, que seria da execução da pena. Tá. Então tem todo um processo de inquérito para depois ter um processo judicial. Isso, para depois né, o indivíduo, se for condenado, está cumprindo a pena. Por isso que eu disse no primeiro bloco que tudo se perde. Se chegar lá na fase de cumprimento da pena, não tiver uma ressocialização, uma recuperação daquele preso, todo esse trabalho que foi feito aqui perdeu. Então nós não podemos pensar assim, não, prendeu o camarada, foi condenado, acabou. Aí joga ele lá e pronto. Não, precisa ressocializar, precisa recuperar, porque estão toda essa... E isso traz despesa onera demais ao Estado, além do problema social, tem o problema financeiro e econômico. Para depois chegar lá no final, na ponta de lá, que seria da ressocialização, se não tiver eficácia, todo esse trabalho anterior ficou perdido. Ele vai voltar
vai cometer novos crimes e todo esse trabalho ficou perdido. Por que os temas de direitos humanos provocam respostas tão reativas em parte expressiva da população e até mesmo na área policial, quando fala direitos humanos, ou seja, o preso em si, entendendo, a população acredita, né, por tanta violência que tem, que pegar, prender, acabou. Exatamente. Tá? Então, acabou, prendeu, mas não sabe que se não tiver uma ressocialização, esse indivíduo vai voltar para ela trazendo mais prejuízo ainda do que anteriormente. Tá? E o papel dos direitos humanos aí? O papel dos direitos humanos seria proteger esse indivíduo que ele está mais vulnerável. Porque o preso, quando a pessoa vai presa, ele fica totalmente vulnerável. Ele não tem segurança nenhuma. Ele sente que ele perdeu, sente que ele perde todos os direitos que ele tem, né? No primeiro momento. Porque ele está ali, a polícia mais forte, ele é mais vulnerável, né? Então ele fica numa completa insegurança. Então o papel dos direitos humanos é muito importante, que é trazer a dignidade, trazer o respeito, fazer com que algumas regras sejam respeitadas as regras, os limites, né? Para que possa a pessoa ser presa e ser julgada, e se for o caso, ser condenada, mas dentro dos limites. Porque, como eu disse, nós já temos culturalmente uma situação que afeta todos nós, de achar que aquele criminoso, que ele tem que apanhar, que não faz mal ele ser maltratado, que ele pode ser tratado de qualquer maneira, e não é assim. Ele é um cidadão. E o que nós observamos muito é o seguinte, que todo mundo tem aquele ditado que sempre o pessoal fala, que bandido bom é bandido morto, aquela coisa que o pessoal tem costume de falar. Quando é com o cidadão ou com alguém da família dele, ele nos procura em nosso escritório desesperado. Doutor, mas não tem condição, a polícia foi arbitrária, entrou lá em casa, meteu o pé na porta, bateu em todo mundo. Então, é necessário que seja sempre garantido os direitos humanos, porque essa garantia não é só para aquele preso que está lá amanhã ou depois, pode ser para um de nós ou para um dos nossos familiares. Nós temos sempre que ter uma visão mais ampla nesse sentido. Né? Porque todo mundo quer, porque não está doendo na nossa pele, muitas vezes. Então a gente tem que respeitar todos os direitos, todas as regras que tem legais, constitucionais, para que se um dia ocorra também, ter essas garantias para todos os cidadãos, porque acontece muito de, às vezes a pessoa ser acusada de um crime que ele não cometeu. Às vezes parece que é raro, mas não é. Acontece muito isso, acontece muitas vezes também arbitrariedade, no sentido de a pessoa estar naquele momento ali, no lugar errado, na hora errada, e a polícia às vezes leva junto, às vezes por engano e às vezes propositalmente, para que forme organizações criminosas. Nós temos visto muito essa situação. Então, o direitos humanos é muito importante para poder preservar a dignidade das pessoas. Vou deixar uma pergunta para o senhor e nós vamos para o intervalo. O crescimento das facções criminosas nos presídios brasileiros. Não é um caso isolado do estado do Pará, do Amazonas, São Paulo. Já é Brasil. É PCC, Comando Vermelho e outros. Tá? As facções criminosas estão tomando de conta mesmo, tá, dos presídios, até fora dos presídios. Ou o Estado ainda tem um controle? Depois do intervalo o senhor responde. Quando seus olhos abriram pela primeira vez, ele estava lá. Nos primeiros passos, ele te deu a mão. Quando precisou de equilíbrio, ele deu apoio, te apontou o melhor caminho, falou palavras que o tempo não apaga. Fez de você a pessoa mais importante do planeta. Se fez seu porto seguro e te deu o maior presente do mundo, um eterno amor. Um amor tão grande como a vida. Olá pessoal, tudo bem? São mais de 14 mil vagas para carreiras policiais da Polícia Civil em 10 estados da nossa federação, entre eles estado de Goiás e também Mato Grosso. Você precisa de um curso superior para prestar concurso público? Curso Superior Gestão em Segurança Pública e Privada em apenas 3 meses de duração. Isso mesmo, 3 meses de duração. Acesse o nosso portal maranatedu.com.br e confira. Ou entre em contato com um dos nossos consultores através do WhatsApp 62 993 23 5981. Instituto Maranata, aqui a sua aprovação é lei. Estamos de volta com Giro em Ação. Doutor, deixa uma pergunta. O Estado
realmente tem um controle dos presídios, tá? Ou as facções criminosas estão controlando os presídios, porque já não é um caso isolado do Estado do Pará. A manchete do Estado do Pará, mas não é Estado do Pará, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é o Amazonas, é em vários estados brasileiros. E não é só isso, tá? Ou seja, muitos crimes cometidos aqui fora, tá? Tem o comando lá dentro. Ou seja, quem está lá dentro, encarcerado, na tutela do Estado, está comandando aqui fora. E a pergunta é, o Estado está tendo controle? O Estado ainda tem o controle, eu acredito que o Estado ainda tem esse controle, só que esse controle está sendo ameaçado a todo momento, porque as coisas vão aperfeiçoando com a tecnologia e também pela organização, né, como nós bem sabemos, dos criminosos, né, que hoje estão formando cartéis aí com capital muito elevado, de capital financeiro, armamento e de pessoal, né, inclusive com serviço até de inteligência também. Então, não é fácil, é muito difícil o papel do Estado nesse sentido, mas é necessário que o Estado também, da mesma forma, venha se atualizando, modernizando em questão de pessoal, de armamento, questão de treinamento, para estar combatendo essa nova criminalidade que nós temos hoje, que a criminalidade que tem hoje, devido a essas organizações que se formaram, não é igual era antigamente. Então, da mesma forma, a polícia precisa atualizar o seu pessoal, dar condições para que realmente ele consiga combater essa nova criminalidade que nós temos, né? Que hoje já existem questões tecnológicas, as coisas vieram aperfeiçoando, vieram aprimorando. Então, não adianta pegar um policial, sem o menor treinamento, dar uma arma para ele, não vamos dizer nem um 38, não, uma pistolinha aí, e soltar ele no mundo aí para poder tentar fazer a nossa segurança. É necessário que esse policial seja muito bem treinado, que ele saiba usar esse armamento e, mais do que isso, seria o serviço de inteligência da polícia. Porque nós observamos que quando a polícia atua de uma maneira inteligente, com o serviço de inteligência, essas facções, essas organizações criminosas, elas desabam. Elas podem antecipar, então. Antecipar e fazer um trabalho, até usando, quando nós estamos falando de tecnologia e tudo mais, isso vem sendo feito, mas infelizmente ainda é muito pouco. Então, é necessário que realmente invista nesse serviço de inteligência, no serviço que realmente tenha efetividade. Porque muitas vezes, naquele momento, se retardar a prisão, aguardar um pouco, pedir um oitivo, uma coisa, tudo documentado, tudo certinho, com autorização judicial, para que seja grampeado o telefone daquele delinquente, daquele que a gente ouve muito, acontece muito isso na questão de tráfico, na questão de receptação. Às vezes um bloqueio telefônico autorizado, é lógico, pela justiça, traz muito mais resultado do que prender o cidadão naquele momento. Então, agir com inteligência é muito mais importante, é muito mais eficaz do que simplesmente chegar lá e prender o cidadão, o agente naquele momento. O projeto anticrime que está aí ainda tramitando, vai tramitar no Congresso, tá? Ele vai dar uma resposta eficaz para a sociedade? Acreditamos que sim, porque seria uma interligação, né? Já peço trabalhar em conjunto, porque uma coisa muito importante também é aquela questão do ego. Então, isso é preciso que isso aí, se não puder acabar, pelo menos diminua a própria concorrência que existe entre os órgãos de segurança pública. É necessário diminuir, minimizar isso, ou o ideal é que nem existisse essa questão de polícia militar com polícia civil, com polícia federal, cada um tentando pegar a sua parcela, né, de brilho, de oportunidade, de aparecer, vamos dizer assim. Isso precisa acabar. Precisa trabalhar integrado, a gente vê que realmente existe uma efetividade quando essas polícias trabalham integradas, quando todo mundo trabalha buscando o mesmo objetivo, sem querer puxar para si, né, alguma vantagem ou alguma coisa, questão de orgulho. Eu tenho visto muito assim, na mídia falando sobre delação premiada, né? Tem muitas pessoas que foram até condenadas se referindo só à delação premiada. O que é delação premiada, doutor? A delação premiada é aquela onde o investigado, ele faz um acordo, geralmente por meio do Ministério Público, para que ele informe pontos muito importantes, relevantes, que venha justamente a desfazer e prender outros que são, às vezes, até superiores a ele, elementos mais, geralmente organizações criminosas, mais periculosos, ou que tenham mais controle, ou que sejam chefes daquelas facções. Por quê? Porque é proposto para ele o seguinte, que vão diminuir só a pena, ou você vai cumprir um regime mais moderado, mas você colabora
com a delação premiada. Só que para que ele tenha direito a essa delação premiada, realmente é necessário que essa delação seja eficaz. Se o Ministério Público, o juiz perceber que não foi eficaz, que as informações que ele deu não têm a menor importância, ele não vai ser beneficiado. As informações têm que ser fundamentadas com provas materiais, ou não? Não, é necessário simplesmente que ele tenha, faça a delação e demonstre aonde está ocorrendo aquilo, aonde, no caso, o Ministério Público deve apontar para que a polícia vá buscar a efetividade das informações, verificar se as informações que ele deu são verdadeiras. Não basta só as informações vão ser averiguadas e se forem averiguadas e forem verdadeiras, vai haver uma efetividade, porque realmente vai ser preso algumas pessoas que estão escondidas em locais não sabidos, valores que podem ser restituídos. Então essas informações, se elas forem pertinentes, realmente ele vai ser beneficiado de alguma forma. Eu acho interessante no primeiro momento, mas é necessário que se aprofunde mais o estudo a respeito dessa delação premiada, porque muitas vezes também uma pessoa que cometeu o mesmo crime que o outro, de repente não responde pelo crime e o outro responde, então fica uma coisa, a balança da justiça pode ficar meio abrandada nesse sentido aí, né? Falando de Estado de Goiás, na sua visão, tá, para o Estado a respeito concernente à segurança pública, o que poderia ser feito para melhorar a nível de Estado? A nível de Estado, eu acredito que, primeiramente, seria necessário a participação da sociedade maior, que, como eu disse, é muito ampla. Nós não podemos achar que só a segurança pública, apesar de ter na Constituição que é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. Então, nós temos que chamar essa responsabilidade para nós e colaborarmos, ajudarmos com o policiamento, né? Ligando para números que realmente têm efetividade. A polícia parece que tinha criado um número de celular para as viaturas, para que naquela região onde aquela viatura transita, seja mais fácil para que a população entre em contato. Isso é uma iniciativa muito boa. E a que eu sempre falo, e acredito que realmente seja que venha trazer maiores resultados, seja justamente na questão da ressocialização do preso. Para mim, no meu modo de pensar, a ressocialização do preso é a principal maneira de enfrentar a criminalidade. Porque se ele sair de lá em condições de vir aqui para a nossa sociedade de uma maneira melhor, ele tenha tido a oportunidade de estudo, de trabalho lá dentro, a oportunidade dele vai surgir, que ele pode arrumar um trabalho, ele pode arrumar um emprego, ele já sai com outra visão, uma outra cabeça, ele já sai com outra informação. Então eu sempre digo que eu acredito que se nós quisermos melhorar a nossa sociedade, nós temos que preocupar com aquele preso, com aquele egresso que está lá. Nós não podemos tratá-los como animais, porque se nós tratarmos eles como animais, eles sairão de lá dessa forma que eles são tratados. Para nós encerrar, nosso tempo já esgotou, mas acho que foi esse mês, né? A Lei Maria da Penha completou 13 anos, correto? 13 anos, sim. Lei Maria da Penha. Tá? Fazendo um balanço, tá? O senhor, na sua visão, tá? Tem ajudado a combater o crime e a violência contra a mulher esses 13 anos, ou ainda falta muito ainda, tá? E o que falta, o que o Estado pode contribuir para melhorar, para contribuir, tá? Ou a lei em si está sendo eficaz? Eu acredito que a lei realmente é muito importante, principalmente para as mulheres que, no caso, passam por essa situação, que é uma situação muito difícil, muito constrangedora. Ela é muito importante, só que eu acredito que só a lei não resolve, até pelo contrário, porque muitas vezes ela cria uma falsa sensação de segurança, para que muitas vezes a mulher pense assim, eu estou com medida protetiva e agora o juiz mandou e eu estou segura, e muitas vezes não está, porque, como eu digo sempre para as pessoas que me questionam sobre esse assunto, a polícia vai criar uma medida protetiva, o judiciário vai assinar lá o documento e tudo mais, mas não vai ficar um policial lá na porta da casa dela, o juiz não vai ficar lá também. Então, ela tem o direito, mas ninguém garante que se ela for casada com um caboclo desequilibrado, psicopata, que ele não vai lá bater ou então matá-la. Então, isso é muito importante, é uma questão que eu acredito que precisa ser bem demonstrado, até muito oportuna a sua pergunta, porque a gente sempre tem essa necessidade de estar esclarecendo isso para a população, porque realmente foi um avanço, é muito bom, existe essa proteção, mas dentro do ambiente normal. Porque se houver lá uma medida protetiva proibindo o cidadão de ficar longe da mulher lá 1.000 metros, 500 metros, pode quantos metros quiser. Se ele for um psicopata, ele vai lá depois e mata ela. Então, ela tem que ter uma consciência de como que é o ex-companheiro dela, como que é a situação dele, para ela ter uma realidade. Ela tem que se enxergar dentro do bem familiar dela, como que é aquele cidadão. Porque para muita gente, se tiver, por exemplo, uma medida protetiva, ele vai respeitar.
ele é uma pessoa que, apesar às vezes de ser um pouco agressivo e tudo, ele respeita as leis, entre aspas. E tem outros que não, que às vezes se tiver uma medida protetiva dessa aí que ele vai querer vingar e às vezes buscar. Por isso que eu acredito que às vezes até a questão do feminicídio, muitas vezes, vem aumentando, de certo modo, por um reflexo dessa situação. Porque o cidadão depois ele se sente impotente, ele se sente que a polícia e o judiciário não permite que ele vá na casa dele, e às vezes é onde é que ele vem fazer alguma loucura. Então, é bom que a mulher sempre tenha com o pé no chão e sabendo que realmente o que é, até que ponto aquela medida protetiva realmente protege ela, porque protege, de certa maneira, legalmente, mas não fisicamente. Doutor Jamil, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo esgotou. Eu é que agradeço e sempre que precisar nós estamos à disposição, tá? E tanto nós como também alguns outros temas que oportunamente vierem a surgir, as comissões que nós temos são de Aparecida, nós temos várias comissões temáticas que tratam de todas as áreas do direito. Então, caso necessite, nós estamos sempre à disposição lá. Muito obrigado também ao AB de Aparecida de Goiânia. Até o próximo programa Gire em Ação aqui na TV Metrópole.